boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos ao Arena dos Saberes. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos de 28 ao 30. Repetindo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Hoje nós vamos entrevistar um padre que acredita no poder da alegria para aliviar os cansaços do dia a dia. Ele é muito amado pelos seus paroquianos lá na paróquia de São Sebastião, em Paraupebas, no Pará. Ele também é muito amado pelos seus milhões de seguidores mundo afora. Seja bem-vindo, querido Padre Patrick Fernandes. E no terceiro sinal, que é aquela parte em que a gente fala de peças de teatro, de musicais, de cultura, um cara que é incrível. Ele é o pai amoroso do Davi, o marido da talentosíssima atriz Mariana Grande e um dos atores mais completos do teatro musical brasileiro. Depois de acabar de dar vida ao Scar no Rei Leão, ele agora brilha novamente no emocionante musical Tom Jobim. Estou falando do meu amigo amado Marcel Otávio. Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. Pois quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa. Chegou um mês de férias, vou voando pro Pará. Vou direto ao ver o peso, apurar meu paladar. Uau! E essa é a nossa banda. Vamos aplaudir André Poiari, Eduardo Simões e Beto Bonfim. Julie, André Torquato e a nossa maestra Laura Visconti. E a banda já preparou uma surpresa para você. A gente abre em homenagem ao Pará. Me senti acolhido, representado aí, viu? Parabéns, parabéns. Você estava achando que a gente é fraco? A gente não é fraco, não. Tá a gente vendo já foi aí? lá pro Belém do Pará. Faltou o tacacá aqui, né? Cadê o tacacá? Eu sentiria em casa mesmo. O André Torquato, viu, padre? Ele é um antropólogo aqui do programa, ele é um especialista, né? Um antropólogo de assuntos espinhosos. Estou aqui nervoso, né? Com o padre, tem que tomar cuidado com o que eu vou falar. Toma Não muito cuidado, tenha, você vai fique à vontade. Eu também estaria nervoso, viu, se estivesse no seu lugar. Bem-vindo, padre. Que isso, agradeço demais. Feliz, gente. Oi para todo mundo, né? Feliz de verdade estar aqui. Ô, padre, é muito legal a gente ver uma pessoa na sua idade, com a sua juventude, sofrendo o que você já sofreu. Na verdade, a vida tem pedra no meio do caminho. Drummond tinha razão, né? O tempo todo acontece alguma coisa e você teve muitas pedras no seu caminho e de repente você transformou essas pedras todas num sacerdócio lindo e além de tudo que você faz na sua paróquia, das suas celebrações, você dedica uma parte da sua vida a levar alegria para as pessoas. Como é que isso nasceu em você? Você é engraçado desde criança, não? Eu nem me acho ainda, né, uma pessoa engraçada. Mas eu acho que é justamente daquilo que você falou, de a gente ter essa capacidade de transformação. Acho que o ser humano, ele está sempre apto a isso quando o coração se enche de esperança. A esperança faz a gente acreditar naquilo que os nossos olhos não são capazes de enxergar ainda, né? Então, mesmo diante do caos, mesmo diante da escuridão, pode nos faltar tudo, pode ter aquela sensação do vazio profundo,
mas um coração esperançoso, ele sabe que algo melhor está por vir ainda, sabe? Que aquilo não está encerrado e que essas coisas extraordinárias podem chegar um dia. É esta sensação de um dia você acordar, abrir a janela do quarto e perceber tons diferentes, uma leveza. E eu acho que isso sempre me motivou. Apesar dos dias difíceis, das noites escuras, eu perdi muita coisa, mas eu sempre nutri no meu coração a esperança de que as coisas boas ainda iriam a chegar na minha vida. O padre, muitas vezes as pessoas, né, principalmente no passado, mas continua ainda, tinha uma visão assim de Deus, de um Deus que fica preocupado com os nossos erros, né, como se fosse um homem muito carrancudo, que anotasse as nossas falhas, e aí quando você morrer, você vai prestar conta, você fez isso, não fez, aconteceu. E você passa um Deus completamente diferente, né? Você brinca, você, ao mesmo tempo que você é profundo, né? Porque você é um conhecedor da palavra de Deus, você dedica a vida a isso, você traz uma face mais maternal, paternal, carinhosa de Deus, né? Tento. Você falou uma coisa interessante. Eu acho que os nossos pais nos educam, quando a gente vai à igreja, por exemplo, de forma errada no sentido de como se comportar numa igreja. Eu lembro que a minha mãe falava, quando eu bagunçava na igreja, Deus vai te castigar, Deus vai ficar bravo contigo. Ou o contrário, né? O padre vai brigar com você. É por isso que tem muita criança que corre de medo da gente, né? Porque de tanto elas ouvirem que o padre vai brigar com você se você não ficar quieto, quando a gente se aproxima, ele já tem essa imagem mesmo concebida de que eu sou uma pessoa ruim que vai brigar assim como Deus. Acho que a fé, ela não pode vir através do medo. Por exemplo, uma pessoa me procura para conversar e eu não posso, naquele momento ali, impor algo que eu acredito. Se eu apresento Deus dessa forma, como um Deus vingativo que pune, se você não vir, você vai acontecer algo ruim na sua vida e aquela coisa toda, isso só convence por um momento, é o medo, a pessoa está ali pelo medo. A fé é algo saboroso, é leve, tem que dar um prazer. É certo que tem a cruz, como o Senhor nos fala, mas tem que vir através de algo que seja capaz de preencher o coração de verdade, sabe? Conhecer um Deus que ama. Então, por exemplo, eu tenho muita dificuldade quando eu vejo discursos, eu estou botando todo mundo no meio, né? Padres, pastores, quem quer que seja, que fala mais do demônio do que de Deus, que fala mais de pecado do que da graça, fala mais de inferno do que do céu. Então, eu acho que é o caminho inverso que a gente tem que percorrer, apresentar um Deus que é misericórdia, que ama, que acolhe, que é eterno, coisas que esse mundo está precisando, né? No final das contas, a gente vive num mundo que é tão pesado, que a gente tem que apresentar Deus assim, como um Deus que ama os seus filhos e não pode nunca deixar de nos amar. Deus que nos alivia, né? Que nos... Vamos ver uma mensagem de uma pessoa muito especial na sua vida? Olá, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus e a vocês por me darem essa oportunidade de estar falando um pouquinho do Patrick. Sou um pouco suspeita, né, em falar, por ser a mãe dessa pessoinha que representa para mim e para muitos uma capacidade muito grande de amar e cuidar dos outros. Sempre te pergunto por que você é tão bom, então não é novidade o que falo aqui. Obrigada por ser quem você é e por tudo que faz por mim e dizer que eu te amo muito, muito mesmo. Um beijo. Aí. Obrigado, mãe. Só essa blusinha de onça que não estava combinando muito, né? Mas linda, maravilhosa. Ela é uma linda. Você não achou boa a blusinha dela? Ah, não achei não. Vou levar umas aqui do Rio para ela, né? Tá. Quando você falou para ela que você queria ser padre, o que ela falou? Eu acho que quando eu falei para as pessoas que eu queria ser padre, ninguém acreditou muito nisso, não. Porque a gente não era assim de uma família com traços religiosos.
que inspirava isso no meu coração, esse propósito, eu sempre vi um desejo de ser útil para este mundo, de alguma forma. Eu sempre entendi que a minha vida não era um acaso simplesmente, que eu não estava aqui à toa. Eu acho que a gente, quando vive uma vida assim, sem rumo, sem direção, a gente fica como que cegos mesmo, né? Então, quando eu fiz um retiro na igreja, com 18 anos, eu me encantei. Assim, eu saí de lá, acho que apaixonado, sabe? Uma vontade, assim, um desejo de falar para as pessoas as coisas que eu tinha sentido. E eu fui me confessar com o padre lá da igreja, e na confissão eu me coloquei a serviço. Falei assim, padre, eu queria fazer alguma coisa. Queria trabalhar na igreja. Cantar não, porque eu também sempre reconheci as minhas limitações. Assim. Poxa, a gente preparou para você cantar uma música de surpresa. Gente, eu tenho pavor dos padres que cantam e não cantam, sabe assim? Porque assim, a gente tem que reconhecer aquilo que a gente não tem de dom, né? Então, se eu não canto, eu posso fazer outras coisas, né? Então, assim, os irmãos às vezes não entendem isso, né? Eles insistem e, enfim. Então, eu sempre entendi. Então, eu queria ajudar em alguma coisa na igreja, ler, sei lá, acolher, fazer alguma coisa. E o padre lá me chamou para fazer uma experiência vocacional. Amigo, eu não sabia nem que era, Gabriel. Naquelas circunstâncias, eu estava tão empolgado que eu fui. Uma vez eu vi o padre Fábio de Mello falando que, num primeiro momento, o que despertou nele o desejo de ir para o seminário foi a piscina do seminário. Porque ele era de uma família muito simples e quando ele ia fazer os encontros vocacionais, ele via aquela piscina e para ele ia ser um sonho. É aqui que eu quero ficar. Exatamente, né? Então, eu não tenho uma história assim, nossa, Deus me chamou. Às vezes eu vejo, eu fico assim, triste, né? Porque assim, eu não tenho uma história assim, né? Uma história... Você queria ter um drama também, né? Não tenho. Então, assim, o padre me chamou para fazer uma experiência vocacional, eu fui... E eu fui me encontrar, de fato, com a minha vocação já no seminário. Quando eu cheguei, eu lembro, quando eu cheguei a primeira vez, eu fui para Belém estudar filosofia, e o resto da minha turma que estava entrando comigo, eles foram para o Paraná. Eu fui sozinho para Belém. Quando eu cheguei, eu não desarrumei nem as malas, porque eu chorava demais, eu chorava muito, queria voltar para casa, aquela coisa toda. E aí, com 2 dias que eu estava lá, eu cheguei para o reitor e disse assim, eu acho que eu errei, eu quero ir embora. E ele, não é para rir disso, né? Sério, né? E ele só assim, tá bom, né? Não teve nenhuma tentativa de me convencer do contrário. E eu peguei o ônibus lá em Belém. Quando eu entrei dentro do ônibus para ir para Marabá, que era onde eu morava na época, eu acho que eu fiz besteira, né? Tão precoce, 2 dias, então era para mim ter tentado mais, né? Mas aí já estava feito. Quando eu cheguei lá, eu conversei com esse mesmo padre, disse, eu me arrependi, eu queria voltar. Ou ir lá para o Paraná, onde os meninos estavam. E aí ele disse assim para mim, eu vou começar com o bispo, o que ele decidir, veja isso como vontade de Deus. E ele permitiu que eu fosse para o Paraná. Mas quando eu cheguei no Paraná, foi a mesma coisa, sabe assim? Uma vontade de ir embora, sem desarrumar as malas. Só que aí eu não voltei no primeiro momento, porque eu fiquei com vergonha, né? As pessoas vão me julgar e tudo mais de novo, né? Menino chega e sai, chega e sai. E para o Paraná, era mais cara a passagem, tinha que comprar passagem de avião, não era de ônibus. Aí na minha cabeça eu falei assim, eu vou ficar aqui até julho, nas férias, isso era fevereiro, porque aí eu vou para casa e não volto mais. Depois eu fui nas férias, eu vou ao menos terminar a filosofia, né? Aí isso foi indo, mas era sempre um drama, assim, para mim, eu chorava muito. Eu lembro a última vez que eu chorei por causa disso. Eu estava já no 2º ano de teologia, já estava morando em Belém. Para o pessoal que não sabe, o padre faz os 3 anos de filosofia, depois os 4 de teologia, né? Difícil. Então você já estava no 2º de teologia, médico, né? Mais do que médico. Cheguei no 2º ano de teologia, lá em Belém, no banheiro, tinha acabado de chegar. Nessa altura eu era motorista do seminário também. A gente tinha uma Kombi no seminário. Eu acho que se o diabo tem um carro, é uma Kombi. Com certeza. Era uma Kombi. Eu cheguei lá no seminário e toda vez que eu voltava de férias era aquele drama. Eu ficava com saudade. Aí eu disse assim, debaixo do chuveiro, esta é a última vez que eu estou chorando por conta disso. Se eu quero ser padre, está na hora de parar com essa manha, né? Então tem que ser... Então foi a última vez que eu chorei. E acho que ali eu me convenci. Deus me chamou, eu estou aqui, eu disse sim, então eu vou viver a vida que Ele espera de mim. Quando eu me ordenei padre, no dia 27 de janeiro de 2013, eu vou fazer 12 anos de padre, eu
também, assim, eu tenho várias conversas com Deus tomando banho, debaixo do chuveiro, sabe? Eu conversei com Deus, assim, eu estou com medo, acho que era umas 6h30, a missa de ordenação era 7h30, eu falei isso para ele, eu estou com medo, meu coração batia muito forte, eu não sei se essa é a decisão certa da minha vida, não sei se é isso que eu devo fazer. Mas aí eu entendi uma coisa também. Quando Deus nos chama, isso serve para todo mundo que está aqui, casamento, para algo. Existe o medo, do medo daquilo que é para sempre. Mas sobre o medo, existe uma certeza de que a nossa vida não teria sentido nenhum se a gente não tivesse dado o nosso sim naquele momento. Eu não posso cravar aqui, eu vou ser padre para o resto da minha vida. Hoje é o que me complementa. Eu não romantizo isso, né? Eu me sinto realizado como padre, mas eu só teria a certeza definitiva no último suspiro de minha vida, se eu tiver padre, que é o que hoje eu desejo no meu coração. Eu fiz aquilo que eu deveria fazer. Porque naquele dia, no dia 27 de janeiro, diante do bispo, da assembleia que estava ali, eu não estava falando de uma experiência que iria durar um tempo. Era uma decisão que era para a vida. Eu prometi que seria para a vida inteira. Como vocês que casam fazem no dia do casamento, né? Ao menos deveria prometer para a vida inteira. Né? Até que a morte os separe, né? Ou outras mortes, né? Ou outras mortes. Ô padre, o que é mais difícil na vida de um padre? Primeiro de tudo, eu não gosto muito de, o padre coitado, essa coisa toda, né? Eu não sou um coitado, né? E nem um solteirão também assim, né? Enfim. Porque quando fala de solteirão, parece assim que não casou porque não tem ninguém, né? Pelo contrário, né? Acho que teria muita gente que queria casar comigo, tu não acha? Teria, não? padre? Eu acho que teria. Eu acho, né? Eu fico vendo umas mensagens que o povo manda para você lá nas redes sociais. Sim. Mas, então, padre não é um solteirão, assim, né? Ele fez uma opção de vida. Inclusive, eu acho que é muito mais difícil a vida de casado do que de padre. Porque, não, é sério. Não, gente, é no sentido bom da palavra. Porque, assim, o amor, ele exige renúncia, sacrifício. Quando você está disposto a dar a sua vida, significa que você ama de verdade. As pessoas entendem hoje o amor num sentido muito romântico, assim, sem profundidade, aquela coisa melosa, sabe, assim, de quem está apaixonado. Eu estou apaixonado, não sei o quê. Mas o amor consiste de verdade nessa capacidade de dar a vida, a renúncia, a oferta e tudo mais. E quando você assume isso para o resto da sua vida, eu quero doar minha vida para essa pessoa até o final, gente, isso é uma tarefa árdua. É claro que você vai colher os frutos, é a certeza de, não, a minha vida ela não teria o mesmo encanto se eu não estivesse do lado dessa pessoa. Mas respondendo a sua pergunta, assim... Que é mais difícil? Que ao menos para mim, né, o que é mais difícil do sacerdócio, eu tenho muita dificuldade, assim, com as palavras, os julgamentos, principalmente com essa questão das redes sociais. O meu psicológico, assim, não é dos bons, né, assim... Então, assim, eu não tenho, assim, maturidade de lidar muito bem com crítica. Eu me abalo demais, eu sofro demais, assim, com alguns comentários de internet. O carinho é infinitamente maior. Mas, às vezes, basta uma palavra ali para me destruir. Assim, quando a gente iniciou, eu passei por um processo de depressão muito forte, assim mesmo, e ainda existe resquícios, né? Então, eu me vejo, às vezes, diante de situações que é como um gatilho, assim. É como se eu estivesse voltando ali. Amigo, eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa ser o que somos, sem maquiagem, sem disfarçar. É se apresentar assim, olha, eu me apresento diante de Deus assim. Senhor, eu sou este. Eu sei que o meu lema de ordenação é um diálogo de Jesus com Pedro, do Evangelho de João, capítulo 21, onde Jesus pergunta para Pedro se ele o ama. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Segunda vez, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. E Jesus pergunta pela terceira vez, Pedro, tu me amas? Não era uma carência de Jesus, até porque Jesus tinha certeza que Pedro o amava. Esse discípulo já tinha demonstrado em algumas vezes que ele amava o Senhor. Mas Pedro deveria reafirmar o seu amor. E a resposta de Pedro
para a missão que o aguardava de apacentar as ovelhas, sempre me chamou muita atenção. A terceira resposta: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Eu acho que nessa resposta estava escondido um monte de coisa. Talvez não é o suficiente, talvez não é como eu deveria, é nas minhas fraquezas, nas minhas limitações, mas eu te amo. E isso foi o suficiente, então apacenta as minhas ovelhas. Quando eu olho para mim, fazendo o exame de consciência que a gente precisa fazer, tem pessoas mais santas, mais capazes, mais intelectuais, muito mais preparadas do que eu. Mas Ele me chamou conhecendo quem eu sou, as minhas fraquezas, as minhas imperfeições, e no final das contas, mesmo sendo tão pouco, eu o amo. E isso é o suficiente. Então, eu nunca quis ser alguém para mostrar alguma coisa para as pessoas. Eu sou assim, cheio de imperfeições, de defeitos, mas também de coisas boas, né? Tem também. Meu amigo amado, quero agradecer você aqui, muito bom, muito legal. Agradeço, de verdade. Muito bom te receber, que Deus continue te abençoando, que você possa fazer o bem para as pessoas do jeito que você faz. Já acabou. Já acabou, muito rápido. Obrigado, agora que aqueceu, gente, né? Tô brincando. Obrigado. E no próximo bloco, a gente vai conversar com um super ator de musicais, Marcel Otávio. Ele está dando vida a ninguém mais, ninguém menos que Tom Jobim. Fiquem ligados que a gente já volta. O meu amor era verdadeiro, o teu era pirata. O meu amor era ouro, o teu não passava de um pedaço de lata. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso Arena dos Saberes para todo o Brasil, com essa plateia linda. Que bom ter vocês aqui. Diretamente do Sesc Copacabana, esse teatro de arena para todo o Brasil. E olha, a nossa dica de livro hoje é um livro da Djamila Ribeiro, que já esteve no nosso programa. Djamila é uma grande escritora. E esse livro aqui chama Cartas para Minha Avó. É um livro que ela fala sobre os seus sofrimentos, sobre o racismo, sobre os preconceitos. E é lindo, porque eu acho que é uma maneira da gente mostrar as nossas histórias e os nossos sofrimentos, para que outras pessoas, ao lerem os nossos sofrimentos, reflitam também sobre os seus sofrimentos. Então a Djamila é uma super escritora, uma escritora brasileira que está agora nos Estados Unidos. Ela veio no programa um pouquinho antes de ir para lá, dando aulas nos Estados Unidos e nos orgulhando muito. Fica aí a dica, Cartas para Minha Avó. E eu tenho a honra de entrevistar hoje esse ator maravilhoso, esse cantor incrível, Marcel. Que bom ter você aqui. Thalita. Gente, eu fico até Eu já obrigado. começo dizendo que eu sou seu fã, tudo bem? Tudo bem, Posso dizer tudo isso, bem. né? Eu sou teu fã também. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. A gente está fazendo essa conversa linda. Marcel, Tom Jobim, e aí? Sim. Bom, eu estou em cartaz agora, aqui no Rio de Janeiro, com o musical sobre a vida do Tom Jobim. Tom Jobim, o musical. Eu faço alternância como personagem Tom Jobim, e tem o nosso outro ator que também faz Tom Jobim, que é o Elton Towers. E é uma peça que é basicamente assim... Que é linda. É linda. Não tenho o que dizer, porque a gente está trazendo a música de um dos maiores compositores brasileiros dos últimos tempos para
de volta, né? De volta ativa. Eu acho que a gente está ajudando a introduzir numa geração nova a música do Tom Jobim, que foi esse compositor maravilhoso, né? Um dos carros-chefes da Bossa Nova, e que não ficou só na Bossa Nova, saiu e foi compor música genuinamente brasileira até o final da vida. E a peça é uma grande homenagem. A peça é uma grande homenagem sobre a vida desse compositor. A gente tem o Otávio Miller, grande ator também, grande Vinícius colega, de Moraes, fazendo o papel do Vinícius de Moraes. Ele é meio que um narrador da história. Ele acompanha, né? Vinícius de Moraes foi foi um grande compositor brasileiro e também diplomata, poeta, multifacetado. E foi um grande parceiro, o maior parceiro de composições do Tom Jobim. Então, a história do Tom Jobim, mas ela é apresentada pelo personagem, por um Vinícius de Moraes atemporal, que é o que o Otávio faz. É interessante, não é, Marcelo? Porque, assim, para a gente ter uma noção do tamanho do Tom Jobim, né? Um homem como o Frank Sinatra, que você também faz, né? Quando você alterna. Eu faço uma vez por semana, eu faço Tom Jobim, e nas outras vezes eu também estou em cartaz fazendo essa participação como Frank Sinatra. Frank Sinatra, que é um cara simples, né? Assim, na história da musicalidade, né? Fez umas músicas aí, né? Aí, de repente, esse cara que fez umas músicas aí resolve gravar Tom Jobim, né? Isso que é uma coisa meio incomum, um americano pegar um compositor brasileiro, né? Um artista brasileiro, sim. E fazer com que o mundo conhecesse a obra. Ele admirou muito Tom Jobim para fazer isso, né? Foi por admiração mesmo. A gente, quando estava montando a peça, eu soube que eu ia também poder fazer o Frank Sinatra. Eu fui buscar da onde veio, né? De onde o Frank Sinatra tirou essa ideia da cabeça dele. A Bossa Nova estava fazendo sucessos, começou a fazer sucesso nos Estados Unidos com o João Gilberto, tendo gravado um disco, e ele teve contato com a Bossa Nova. E ele soube quem era um dos principais compositores de Bossa Nova. Era o Tom Jobim, que também era maestro, arranjador, né? Tom Jobim começou a vida como arranjador. Arranjou muitas músicas para Dolores Duran, também uma parceira dele, fantástica. O que eu acho, aparece na peça, o que eu Dolores. acho lindo na peça é assim, porque tem uma geração que não conhece Dolores Duran, que até sabe algumas músicas assim, aí de repente vê Dolores Duran, vê o encontro dele com Elis Regina, os dois gravando lá, a Elis que todos não tinha um temperamento muito fácil, né? Isso é para ser gentil, né? Exatamente. Ela era uma pessoa difícil, mas uma pessoa de uma genialidade, né? De uma musicalidade. Ela abre a voz, você é arrebatado por aquela voz dela. Todos os grandes parceiros dele, né? Você vê que todo mundo da música brasileira passou pelo Tom Jobim. Né? E Tom Jobim passou também por todo mundo da música brasileira e da música internacional. Ele foi além, ele levou o Brasil para fora, né? Tem um momento na peça que faz uma brincadeira sobre o Garota de Ipanema, que todo mundo conhece Garota de Ipanema, né? Eterna, que acabou viralizando como a música de elevador. Mas ela viralizou porque pela genialidade dela e pelo fato dela se expandir em várias línguas diferentes, né? Todo país tem uma versão de Garota de Ipanema. A gente faz até uma piada sobre isso na peça. Vocês falam que durante 10 anos foi a segunda... Foi a segunda música mais perdendo tocada. Perdendo para os Beatles, mas lá eles eram em 4 e vocês em 2, né, Vinícius? Tom e Vinícius eram só 2. Vamos cantar? Vamos cantar. Depois a gente continua batendo papo? Vamos sim. Lá? Essa daqui... Só para vocês conhecerem um pouco desse artista que é múltiplo. Ele pega o violão, ele toca, ele vai para o piano, ele canta. Se precisar dançar, ele dança, ele sapateia. Se precisar dizer, ele diz. Sim. A gente faz de tudo faz um de pouco, tudo. Né? So close your eyes, for that's a lovely way to be. Aware of things your heart alone was meant to see.
fundamental loneliness goes whenever two can dream a dream together. When I saw you first, the time was 3:30. When your eyes met mine, it was eternity. By now we know the wave is on its way to be. Just catch that wave, don't be afraid of loving me. The fundamental loneliness goes whenever two can dream a dream together. 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 Isso foi um trecho do Wave que ficou imortalizado também em inglês na voz do Frank Sinatra. O Frank chamou o Tom para gravar um disco com ele com 5 músicas próprias do Tom Jobim e mais 5 músicas de standards que o Frank Sinatra fazia. E ele queria trazer essa energia de bossa nova. Então, assim, ele fez um trabalho de arranjo com o Tom Jobim para os próprios standards dele ficarem numa energia de bossa nova. Então, ele pediu para o Tom Jobim trazer um violão, que o Tom Jobim se incomodou a beça. Ele já não era mais tão violonista, ele era mais pianista. Mas o Frank Sinatra virou para ele e falou, não, latino aqui para dar certo é com violão. Mas, é claro, com um arranjo, uma orquestra maravilhosa. Se vocês botarem no YouTube o Frank Sinatra e o Tom Jobim, vocês vão ver uma gravação desse disco, que foi gravado nos anos 60. E vocês vão ver o que é isso, né? Os estándares americanos sendo tocados com arranjos de bossa nova. Isso, cara, isso para mim é de uma grandeza fascinante. Tipo, o Frank Sinatra entendeu o que tinha de grandioso na bossa nova e se rendeu. Né? Trouxe as músicas americanas. E a grandiosidade ao mesmo tempo. Isso. Né? Aquela coisa assim, né? E é tão básica, difícil fazer uma coisa sutil e fazer uma coisa simples. Um arranjo pode ser mega eloquente, né? Grandiloquente, grandioso, não sei o que lá. Mas o simples eu acho que fala tanto a alma. E o Sinatra teve essa delicadeza de trazer isso para o CD que ele gravou. Né? Depois ele foi gravar um outro CD que chamava Duets, já no final dos anos 80 e início dos anos 90. Foram essas 2 grandes parcerias do Tom com o Sinatra. Marcel, você estava fazendo Scar no Rei Leão. Há um ano atrás. Incrível. Aí você ficou quase um ano em cartaz? Um ano exatamente, ficamos um ano em cartaz. Aí, como é que é isso, assim, na sua mente de artista, assim? Eu falo que sai de uma personagem e entra na outra, completamente diferente. Olha, eu falo que eu pulei da savana para Ipanema. Porque o Scar é essa figura maravilhosa, quase shakespeariana, né, do Rei Leão, que é... Eu lembro de ter ido assistir Rei Leão nos cinemas e, cara, me tocou. Toca qualquer um que assiste, né? A gente fala que é uma peça, é um filme para criança, mas, cara, é para a família toda. Não é. Aquilo ali te mexe de um jeito, né? Com assim, músicas impressionantes. Maravilhosas. Né? O Elton John. E poder fazer o Scar, né, que é o vilão. É o mal. É o mal encarnado, coitado, né? Assim, é claro que assim, eu acho que eu não posso pensar nele, eu pessoalmente, mas isso é um ponto de vista técnico, assim, eu ator. Eu não posso pensar, quando eu vou fazer, que ele é mau. Eu tenho que pensar que ele tem os objetivos dele, mas ele é. Né? E talvez até o que fez com que ele ficasse assim. O que fez com que se torne... com que ele se torne... Qual o objetivo por trás? Né? Exato, o que aconteceu? Aliás, a Disney, pensando nisso, vai fazer um spin-off agora da história do Mufasa. Mas isso já é outra coisa, assim. E ter que pular disso para... Exatamente, né? Da savana para Ipanema foi... cara, quase que dar água para o vinho, mas é uma delícia, assim. Isso eu acho que é o mais delicioso de poder... De ser artista.
é um trabalho de empatia. Empatia com o personagem que eu pego, empatia com a história que eu quero contar, empatia com o público, né? Eu acho que o artista ele vive para o público, né? Eu acho que eu já fiz peças pequenas, já fiz peças grandes. O Rei Leão tinha 50 atores, eu já fiz uma peça para 6 pessoas na plateia. E tudo bem, né? E tudo bem, porque se a gente sai mudando a cabeça de alguém lá na plateia, eu acho que a gente fez o nosso trabalho. Eu acho que se a gente gerou empatia de alguma forma, se a gente trouxe algum fluxo de mudança para alguém na plateia, eu acho que eu fiz meu trabalho. E basicamente é essa energia que me faz querer lutar e ir atrás de outro personagem, outro personagem, outro personagem. E com Tom Jobim foi muito isso, né? Eu acho que, assim, só expandindo um pouquinho mais, eu não tenho proximidade nenhuma com o Scar, né? Então, graças a Deus. Mas eu tinha uma proximidade com o Tom Jobim. Eu sou carioca, eu cresci em lugares que ele frequentava. Eu lembro no velório dele, foi uma comoção lá em casa. Minha mãe me arrastou, falou, vamos no velório do Tom Jobim. Eu estava lá, eu no Jardim Botânico, uma criança, não entendia nada daquilo, mas eu já entendia de alguma forma, né? Então, poder me aproximar. E você cantava Tom Jobim assim? Cantava. O Tom Jobim foi o que me levou para o piano. Foi porque minha mãe sempre foi artista. Minha mãe é professora de canto, é cantora, é atriz, é minha professora até hoje, né? E sua mãe é crítica com você? De uma certa forma, Quem trabalha com família, acho que vai entender o que eu estou falando. Mas, ao mesmo tempo, ela é artista, que nem eu, que nem a minha esposa Mari. Ela sempre batalhou para eu desenvolver meu senso crítico e para eu me expandir em termos artísticos. Então, assim, ela me colocou para fazer aula de piano desde pequeno. Aí, um dia eu falei para ela que ai, mãe, estou cansado de piano. Eu tinha 12 anos, estou cansado de piano, quero jogar videogame. Ela falou, não, tá bem, filho, você sai da aula de piano, mas nesse horário eu vou botar uma aula de japonês, então, para você, para esse horário não ficar vago. Aí eu falei, não, eu acho que eu prefiro ficar no piano, tá bom, obrigado. E até hoje você não começou o japonês? E até hoje eu não comecei japonês, é uma falha. Adoro línguas também, mas o André não fala japonês um pouco, né, André? Ni André hao. Torquato. Ni hao. Isso é chinês, né? Você é mandarim. Ele confunde um pouco, né, Laura? A Laura agora vai dar licença para que o Marcel possa mostrar o talento dele no piano também. Marcel. A gente vai terminar esse bloco com o Marcel tocando e cantando para a gente, mas ele volta com a gente no próximo bloco aqui no Arena. Eis aqui este sambinha, feito de uma nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Esta outra consequência do que acabo de dizer, como eu sou a consequência inevitável de você. Sempre haverá felicidade ao se buscar um canto novo. Na juventude o amor está. Na juventude o amor do mundo está. Muito bem. Marcel, a gente estava aqui no intervalo batendo um papo e você estava contando uma história da música que você estava tocando. Do Samba de uma Nota Só. E o Samba de uma Nota Só foi uma das músicas que o Tom Jobim levou para a primeira apresentação de Bossa Nova, oficialmente fora do Brasil, em Nova York, no Carnegie Hall. Foi um movimento criado pela Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. E eles... Foi um grande marco da Bossa Nova, porque apresentou a Bossa Nova para o mundo. E ele nem queria ir, né? Trecho, ele estava com medo de avião. A gente conta esse trecho, né? Porque assim,
Mas ele não era o único. O Tom Jobim, ele era apavorado de entrar num avião e ele quase que não vai. Tem histórias fantásticas sobre essa viagem, porque isso, de novo, aparece na peça, mas assim, eles não sabiam direito como organizar um roteiro, o pessoal não ensaiou direito, eles não estavam acreditando muito que o negócio ia para frente, mas a embaixada comprou a ideia, alguns músicos compraram a ideia, né? Tom Jobim, Roberto Menescal, o Vinícius de Moraes não foi, ele também tinha medo de avião. E nisso eu me identifico muito com o Tom. Essa questão do medo. Eu me identifico. Eu entro, mas não é um prazer. Mas não assim, é um grande prazer. Marcel, vocês estão em cartaz no Teatro Casa Grande. Isso. Nós ficamos aqui em cartaz até fevereiro no Teatro Casa Grande, que fica ali no Leblon, vizinho do Shopping Leblon, de quinta a domingo, quintas e sextas às 8. Sábados a gente tem sessão dupla, que vai ser agora, acho que 4 e 8. E domingo também sessão dupla, só que um pouco mais cedo, 3 e 7. E quem de especial você conheceu nesse Teatro Casa Grande? Eu conheci o grande amor da minha vida nesse mesmo? teatro. Pois é. Há 14 anos. O grande amor da minha vida, trabalhando juntos, minha esposa, Sua Mari. esposa, que está aqui, que é uma atriz maravilhosa. Mari, venha cá. Vem aqui com a gente. Mariana Grande. E pode trazer o fruto do amor. Olha aí o Davi. Vamos aplaudir o Davi. Olha, ele veio com o Homem-Aranha hoje. Que é muita fantasia, a maquiagem do Homem-Aranha, né, papai? Mari, vocês se conheceram em que peça? No Os Hair. dois estavam fazendo Hair? Nós estávamos fazendo Hair. Eu morava em São Paulo, aí eu vim pra cá em 2010 para fazer o Hair. E estava numa fase, assim, 21 anos, assim, solteira no Rio de Janeiro. Falei, é hoje. Um dia a gente foi sair depois do ensaio. E aí eu ouvi uma voz. Eu entrei num carro que era carona, né? E aí eu ouvi dá licença, uma voz grave. Eu falei, nossa, gente, não sei Gostei quem é, dessa voz. Mas gostei. Quando eu olhei, e aí eu vi a luz dos olhos teus. Uau! Sempre com um link, né? E como é que é assim, né? Foi a peça o dia que você não tinha visto a peça, a gente viu juntos, né? Ele fazendo Tom Exatamente. Jobim. Eu vi que você estava muito emocionada, né? O pai dele também estava, nós todos estávamos, porque esse rapazinho é grande, né? Ele tem uma luz foi uma no emoção palco. conjunta. E como é que é isso? Quando ele está ensaiando, preparando a personagem, você dá palpite, você fica junto, você critica? Normalmente a gente acaba ensaiando junto. Tanto ele me ensaia, quanto eu ensaio ele. A gente acaba... Na verdade, a gente tem uma visão de arte, eu acho que muito parecida, né, amor? Assim, de trazer sempre a verdade, né? E eu lembro quando ele estava fazendo as audições para o Tom Jobim, que eu li o texto, eu falei, nossa, amor, o Tom Jobim parece muito com você. Esse texto poderia ter sido dito por você. Então, eu acho que você só... Nesse caso, eu falei, você só busca o que vocês têm de semelhante e traz essa verdade de dentro. Uhum. E eu acho que foi uma composição mais natural, assim. Não teve que fazer uma grande composição do que quando virar a gente um leão, se não é ajuda. o Scar, né? Não precisa precisava virar ser um leão, né? E aí deu super certo, assim. Mas quando eu fui assistir, eu fiquei nervosa, porque eu não tinha visto. Então, também... É um nervoso diferente, porque não é só uma admiração, meu Deus, será que... É o amor da minha vida no palco. Meu Deus, vai dar certo? Será que ele sabe? Será que ele vai... Mesmo assim, eu tendo o mesmo trabalho, sabendo assim, é difícil a gente esquecer, a gente está lá, parece que vai, né? Mas quando eu não posso fazer nada por ele, eu fui ficando muito nervosa, muito nervosa. E foi Marcel, lindo. você fica mais nervoso quando você estreia ou quando você vai na estreia dela? Olha, os dois. Os dois. Não, é igual, porque eu tenho uma coisa de... O meu nervosismo bate na azia. Então, eu tô para entrar, eu começo a ter uma azia. Mas, assim, é gigantesca. E eu sinto a mesma coisa, vendo a Mari entrar. Por acaso, essas
Agora, no Tom Jobim, foi um momento, inclusive, que nós não pudemos nos ajudar, porque eu tive que ensaiar a peça aqui no Rio e a Mari foi estrear o monólogo dela, lá em São Paulo. Então, a gente se ajudava por telefone, dizendo, e aí, o seu tá bom? O meu tá bom. E o seu tá bom? O meu tá bom. Na verdade, a gente não falava que tá bom. Tá bom, não. Tá péssimo. Não vai dar certo. É a ansiedade do artista, né? Até a estreia, a gente acha que vai dar tudo errado. Todas as coisas possíveis passam na nossa cabeça. Mas sabe que é uma coisa legal, né? Eu fui muito amigo da Bibi Ferreira e tive a honra de ter um texto meu feito pela Bibi Ferreira. E a Bibi, que é um marco, né, da história do teatro brasileiro e mundial, né? Eu tive em Portugal vendo uma apresentação da história do teatro de revista português e o único artista não português que aparece, que eles contam a história, é a Bibi Ferreira, né? Então, assim, o mundo reconhece a Bibi Ferreira. E ela já com 90 anos, aí fazendo Frank Sinatra e tal. E eu lembro a gente antes, e ela assim, vocês não sabem como eu fico quando eu entro em cena, assim, o que é o nervosismo, a responsabilidade. Então eu falei assim, sério, né? Porque todo mundo olha, né, uma atriz daquele tamanho, daquela dimensão. Mas eu acho que isso, primeiro, é um respeito às pessoas que vão lá. Depois é um respeito à arte, é um respeito à vida. Você está emprestando a sua vida para fazer uma outra vida, né? Exato. Então tem um sentido lindo nisso, né? Eu penso a mesma coisa. E assim, acalma um pouco também a gente saber que os outros também passam por isso. Bibi Ferreira também passa por esse momento. Mas eu e Mari, assim, a gente sente isso. E eu falava isso no Rei Leão, porque o Rei Leão, às vezes, acontecia de ser... É muito grande. São 52 atores em cena e são 100 funcionários no geral. E eu lembrava, cara, o lugar que a gente pisa é sagrado. Aonde a gente pisa é sagrado, é maior do que tudo. Isso vale para o Tom Jobim. E quando a gente pensa também no legado que o Tom Jobim gerou, eu estou me aproximando de um lugar sagrado, que é para ser abordado com cuidado, com sutileza, com delicadeza, com respeito. E a gente nunca pode chegar achando que o jogo está ganho. Eu acho isso. Se a gente chega achando que o jogo está ganho, não... Vira uma distração. Perde o foco. Uma coisa que eu falei, inclusive ontem, né, eu conversei com o Marcel, assim, o que nos tranquiliza é pensar por que eu estou aqui? Por que eu escolhi fazer essa profissão? Uhum. Isso tem que estar muito claro, assim. Eu tenho isso muito claro, assim. Eu quero que as pessoas que me vejam tenham a vida transformada por essa obra. Então, a obra, ela é muito maior que eu. Então, isso me dá uma tranquilizada, assim, porque não sou eu, não é o Marcel. É a obra. A obra está sendo vista e a vida dessas pessoas, se puder ser transformada, se uma hora de peça a pessoa não lembrar desse mundo, ela for transportada, isso dá uma paz. Ali, né? Isso dá uma paz, assim. É mais que a gente. A gente é só um canal. Dá pra gente improvisar um Chega de Saudade em família aqui, os dois cantando juntos? Olha! Vamos fazer um Chega de Saudade? Tá. Tranquilo? Dá? Vamos! Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque sem ela não... Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Para mais. Se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca, coisa menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços vão
de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de você longe de mim. Vamos deixar desse negócio de você viver assim. Uau! Olha, eu quero agradecer a vocês, Muito essa obrigada. família linda, uma honra receber aqui. Vida longa ao musical, vida longa à história linda de vocês. Que a gente possa ver esse menino crescer cada vez mais, cheio de alegria, de amor, uma história tão linda. E a gente quer encerrar o programa de hoje, um programa tão especial. Agora você não vai de Tom Jobim, você vai de Frank Sinatra. Apresentar um Frank. Vamos terminar com Frank Sinatra. Quero agradecer. Obrigado. Todo mundo que nos acompanha em casa, uma honra entrar na sua casa, fazer parte da sua vida. Semana que vem tem mais Arena dos Saberes e obrigado a essa plateia linda que está aqui. Muito legal. Obrigado. Marcel, Otávio e Davi. Spreading the news. I'm living today. I'm gonna be a part of it. New York, New York. I wanna wake up in a city that doesn't sleep and find I'm a number one, king of the hill, top of the heat, a number one. These little town news are melting away. I'm gonna make a brand new start of it in old New York. And if I can make it there, I'm gonna make it anywhere. It's up to you, New York, New York.